Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Laboratório de Neurobiologia e Ritmicidade Biológica. Estamos passando por um momento de crise, uma pandemia. Mas você sabia que durante as pandemias, geralmente, nós saímos da crise com alguns ganhos, principalmente com ganhos científicos, com alguma aprendizagem? Foi assim que aconteceu com a pandemia do início do século XX, a gripe espanhola. Nesta época, estudo científico sobre umas consequências dessa doença, a encefalite letárgica, levou à proposição do primeiro modelo neurobiológico sobre a regulação do sono. Assista a seguir. Desculpe, a regulação do ciclo sono-vigília. Então, a questão fundamental, o quanto momentos importantes da nossa história contribuem com o conhecimento científico, contribuem com a medicina. Em todos os momentos que nós estamos em crise, a gente tem a oportunidade e acaba construindo alguma coisa. E uma delas, uma crise que nós, inclusive, estamos passando por uma crise muito importante agora, que é a pandemia do Covid-19, mas já tivemos várias pandemias ao longo dos últimos anos, dos últimos séculos, podemos até dizer isso, mas no início do século XX nós tivemos uma pandemia bastante grave, que foi chamada gripe espanhola. Aqui nós temos um galpão de uma fábrica transformado em enfermaria. Um hospital de campanha, como nós tivemos em vários lugares do Brasil. Isso aqui é um cartaz do governo canadense falando sobre a pandemia, com as referências sobre os cuidados, o uso de máscara, distanciamento social, mesma questão que nós tivemos ainda hoje. Sendo que a pandemia da gripe espanhola ela ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial. Então, na verdade, ela não tem nada a ver com gripe da Espanha. Na verdade, o surgimento dela é nos Estados Unidos, são soldados americanos que vão para a Europa, e durante a Primeira Guerra Mundial, imagina, durante uma guerra, uma pandemia como essa. Isso se espalhou para o mundo inteiro, porque era uma guerra mundial, países de todos os lugares. E os soldados iam e vinham dos seus países e levavam, inclusive no Brasil, a gripe espanhola chega ao Brasil por causa do retorno dos soldados brasileiros. Mas a questão é que, após a gripe espanhola, parte desses pacientes desenvolveram aquilo que foi chamado de encefalite letárgica. Ainda uma controvérsia se essa resposta, essa doença, essa lesão no sistema nervoso central, ela foi causada pela presença do vírus em si, ou seja, se foi o próprio vírus que promoveu lesão neuronal, ou se foi em decorrência da presença do vírus de influência no sistema nervoso, no organismo, gerou uma resposta imune, e esta resposta imune é que acabou promovendo morte neuronal, levando a essa fase, essa condição de encefalite letárgica. Acredita-se que a gripe espanhola, como um todo, atingiu, em termos de mortalidade, quase 40 milhões de pessoas no mundo inteiro. A encefalite letárgica era algo bastante interessante. O que a gente observava nos pacientes, alguns deles desenvolviam uma condição de alteração motora grave e de atenção. Alguns ficavam em estado, como esse paciente está aqui, veja, ele não tem equilíbrio, o profissional aqui por lado está segurando, ele tem uma ataxia, ele está como se fosse totalmente dormindo, mas esse paciente ele responde a comando, tá? Então, isso aqui já é esse mesmo paciente, com 8 semanas depois que foi feito aquele vídeo, a sonolência dele ficou mais intensa ainda, mas o interessante era isso, ele estava sonolento, mas quando eu fazia uma pergunta ou fazia uma solicitação para ele, ele respondia, claro, uma determinada limitação. Aqui o profissional, o médico está aqui, está pedindo para o paciente pegar o dedo e colocar na ponta do nariz. Veja, esse paciente está como quase um estado comatoso, mas ele não é coma. Ele responde à solicitação do médico. Mas são movimentos bastante simples. Tá? Então, esta foi, isto ia agravando por muito tempo. Parte dessas condições de encefalite letárgica
né, ela foi retratada num livro, né, do Oliver Sacks, né, e depois, né, esse livro ele foi transformado, né, no filme, O Tempo de Despertar, que foi estrelado, né, pelo Robert De Niro e o Robin Williams. Quem não assistiu esse filme, eu sugiro muito assistir esse filme, ele é muito bem feito, né, e é muito interessante. O Robin Williams faz o papel, né, do Oliver Sacks, né, o médico, né, que estudou esses pacientes na década de 50, né, ou seja, 30 anos depois da encefalite, do início da encefalite letárgica. Era um paciente que estava nesses estados aqui, né, há mais de 30 anos. E o Oliver Sacks, na época, ele usa, né, a dopamina, porque ele acha que parte desses pacientes tem lesão, né, nos neurônios dopaminérgicos, e consegue fazer pacientes que estavam há 30 anos, basicamente quase que em coma, né, sair do coma, né, e voltar, né, à realidade. Alguns os problemas ainda continuaram, né, mas é bastante interessante, né, essa história. E o Robert De Niro faz, né, o papel, né, de um paciente, né, que tem um estado grave e após o uso da levodopa, né, que é o precursor da dopamina, e recupera, né, a sua interação, né, com a sociedade. Tá, então o Caio pede para eu repetir um pouquinho, porque cortou. Então, na verdade, a encefalite letárgica, né, ou seja, ela ocorre, o indivíduo entrou, teve a gripe espanhola, semelhante, né, uma gripe comum, uma infecção respiratória, tal, e aí, posteriormente ao caso da gripe, esses pacientes que tiveram a gripe espanhola, eles desenvolveram esse estado, né, que foi mostrado aqui no vídeo, que é os indivíduos ficam, né, como um quadro de sonolência muito grande, né? E isso foi chamado, né, de encefalite letárgica. Encefalite, lite é sempre um processo inflamatório, né? Então é um processo inflamatório do encéfalo, por isso que é encefalite. Letárgica, porque deixava, né, uns pacientes totalmente, né, sonolentos, né, numa coisa, tá? Então isso é importante. E aí a sugestão, né, de assistir esse filme. O mais interessante também é porque, além da encefalite letárgica, ela não só provocava essa condição que os pacientes, parte deles, ficavam em estado de coma, de sono profundo. Mas, né, o que ocorre é que parte desses pacientes eles ficavam incapacitados de dormir também. Então, você tinha duas condições, inclusive opostas. Uns pacientes entravam em sono, né, ficavam com hipersonia, né? E outros ficavam como se fosse com insônia, não dormiam de jeito nenhum e agitados. E aí era uma doença bastante grave, muitos desses pacientes, né, faleceram, né? E aí esse grande, né, neuropatologista, né, austríaco, lá na Universidade de Viena, ele estudou o cérebro desses pacientes. E ele viu que esses pacientes, né, que ficavam incapazes de dormir, quando ele olhava, né, a lesão neuronal ocorria principalmente na parte do hipotálamo, na parte anterior do hipotálamo, e na área preótica e no prosencéfalo basal. Enquanto que aqueles pacientes que ficavam dormindo constantemente, né, com a estado de coma, né, era a perda neuronal no hipotálamo posterior e formação reticular, né? Então veja, aqui os que ficavam, né, incapazes de dormir era no hipotálamo anterior, os que ficavam em sono era no hipotálamo posterior. Por isso que o von Economo, né, esse neuropatologista, ele vai propor então o primeiro modelo neurobiológico. Então aqui é a área que nós chamamos, né, a área, né, preótica, tá? Professor, esse von Economo foi aquele que descobriu o neurônio, von Economo? Não. Quem descobriu o neurônio foi, quer dizer, quem propôs, né, o neurônio foi o Golgi. O Golgi não, o Carral. Santiago Romano Carral, em espanhol. Certo? Obrigado, professor. Que ganhou o prêmio Nobel em 1905.
Então, essa área aqui, né, aqui é o hipotálamo, né? Então, esse aqui é o mesencéfalo, né? Que é o tronco cerebral, o rombocéfalo, o mesencéfalo. Aqui é o diencéfalo, é o hipotálamo, toda essa região aqui, e aqui o tálamo, né? Então, esse aqui é o diencéfalo. Esses pacientes que ficavam incapazes de dormir, a lesão era aqui nessa área, na região anterior do hipotálamo, a área preótica, ok? Enquanto que os pacientes que entravam em coma, né, ou seja, não conseguiam ficar acordados, a lesão era aqui, ó, no hipotálamo posterior e parte do mesencéfalo aqui, certo? Então, ele propôs, então, o que é que eu tenho? Que esta área aqui, a área, né, anterior do hipotálamo, né, e o prosencéfalo basal, era um centro que induzia o sono. E quando lesa essa área, o indivíduo não consegue dormir. Enquanto que essa área aqui do hipotálamo posterior e do prosencéfalo basal, né, era o centro indutor da vigília. Então, o von Economo, ele vai propor, então, o primeiro modelo neurobiológico. Olha, o hipotálamo posterior e o mesencéfalo mantém a vigília, e o hipotálamo anterior e o prosencéfalo mantém o sono. E assim você fica esses dois sistemas trabalhando. Se um é lesado, fica predominando só o outro. Então, quando você lesava a região posterior e o mesencéfalo, predominava esta área, e aí, com isso, o indivíduo ficava em sono constante. Se havia lesão, né, nesta área, predominava essa, o indivíduo ficava com insônia constantemente, ele não conseguia dormir. Certo? Então, se as hipóteses foram comprovadas, foram sim, Caio, e nós vamos mostrar exatamente isso.